Você alguma vez já se perguntou se existem segredos tão antigos e sombrios que, ao serem revelados, podem mudar a forma como enxergamos a realidade? Histórias enterradas nas sombras do tempo. Relatos sobre poderosos seres que ousaram desafiar o próprio Criador, rasgando a fronteira entre o divino e o profano. Hoje vamos explorar o misterioso destino dos anjos caídos, também conhecidos como observadores, entidades que preferiram a escuridão à luz. Mas cuidado! Cada detalhe que você está prestes a ouvir carrega ecos de um passado esquecido em que forças inimagináveis vagavam pela Terra. Quanto mais nos aprofundamos, mais ficamos à beira do desconhecido. E o medo cresce na mesma proporção da nossa curiosidade. Feche as cortinas, ajuste o volume e prepare-se para uma história que talvez o deixe sem dormir esta noite. Porque o que esses anjos fizeram e as consequências que eles enfrentaram podem marcar a forma como você vê a fé, o poder e a justiça divina para sempre. Neste vídeo, você vai conhecer breves relances de como criaturas outrora gloriosas, carregadas de esplendor celeste, vieram a cair em completo desespero. Suas súplicas de perdão ecoaram pelos corredores do céu, mas a resposta foi devastadora. Bem-vindo ao nosso canal de Mistérios Bíblicos. Aqui, mergulhamos em histórias antigas, passagens esquecidas e enigmas que intrigam estudiosos há séculos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que essas histórias cheguem a mais pessoas, deixe seu like e compartilhe. Esse simples gesto permite que mais buscadores do desconhecido encontrem este vídeo. Agora, abra sua mente, respire fundo e entre comigo nessa jornada que atravessa os portões do invisível. Hoje, vamos falar de orgulho, rebelião e das terríveis consequências que afligiram aqueles que ousaram dizer não ao Altíssimo. Em tempos remotos, antes de grandes impérios erguerem seus muros e quando a terra ainda era um lugar jovem e fértil, surgiu um registro antigo sobre anjos chamados de observadores. Esses seres celestiais receberam a missão de vigiar a humanidade, observar nossa evolução, proteger nossas famílias e orientar nosso crescimento. Porém, algo terrível aconteceu. Ao invés de cumprir seu dever com humildade, um grupo desses anjos se deixou levar pelas tentações terrenas, corrompendo-se ao buscar prazeres proibidos. Eles se aproximaram das filhas dos homens, unindo-se a elas de modo impensável, e assim deram origem a uma raça sombria e gigantesca, os Nefilim. A Bíblia, em Gênesis 6, 1-4, faz um breve registro de que os filhos de Deus viram que as mulheres eram formosas e tomaram para si esposas. Mas é no enigmático livro de Enoque que encontramos descrições ainda mais detalhadas. Ali, descobrimos que a influência desses anjos não parou no relacionamento proibido. Eles começaram a ensinar à humanidade segredos do céu e também segredos das profundezas. Magia negra, artes de guerra, astrologia corrompida, rituais, que jamais deveriam ter chegado às mãos mortais. Cada uma dessas práticas alimentava o caos, levando a humanidade a um abismo de violência e decadência moral. O mundo, criado para a harmonia, foi se tornando um palco de brutalidade inimaginável. A sede de poder desses anjos caídos contaminava tudo à sua volta. Os Nefilim, filhos híbridos e gigantes, espalhavam terror por onde passavam. As pessoas viviam com medo constante e a terra se enchia de sangue. Imagine por um momento o desespero das populações antigas ao verem colossos devorando recursos, impondo sua vontade pela força e trazendo guerra onde antes havia paz. Muitos clamavam aos céus, buscando alívio para tanta desgraça. E segundo os textos antigos, Deus ouviu esse clamor. No livro de Enoque vemos descrições vívidas
Micael, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram muito sangue derramado e toda a injustiça praticada sobre a terra. Essas palavras ressoam como um grande veredito. Era tempo de agir. Então, a voz divina se fez ouvir. A sentença lançada foi severa, algo que selaria o destino dos anjos caídos e de seus terríveis descendentes. Nos antigos escritos, há trechos que afirmam que os Néfilim travariam batalhas entre si e seriam destruídos. Restaria apenas um vestígio de seu rastro de morte na memória da humanidade. Quanto aos próprios vigilantes, aqueles que descumpriram ordens diretas e profanaram sua natureza celestial, a punição seria pior do que qualquer morte. Eles seriam acorrentados em abismos profundos, presos à escuridão, até que chegue o julgamento final. Mas a história não parou aí. O mais impressionante, e para muitos assustador, é que esses seres tentaram uma última cartada. Em seu desespero, eles escolheram um mensageiro humano para defender sua causa e implorar misericórdia. O nome desse mensageiro era Enoque, um homem que andava com Deus, segundo as Escrituras. Tão íntima era sua comunhão com o Altíssimo, que Enoque foi poupado da morte terrena, sendo levado aos céus de forma misteriosa. Mas antes disso, os textos contam que os anjos caídos, tremendo de medo e vergonha, suplicaram para que Enoque intercedesse por eles. Eles esperavam que, através das palavras de um homem, pudessem tocar o coração de Deus e receber perdão. Imaginemos a cena: seres que antes contemplavam a face divina e possuíam poder inimaginável, agora prostrados em aflição, temendo o castigo eterno. Imploraram a Enoque que escrevesse sua petição e a apresentasse diante do Criador. Enoque aceitou a incumbência. O livro de Enoque descreve, em linguagem poética, a jornada incrível que ele fez pelos reinos celestiais, atravessando portões flamejantes e vendo maravilhas indescritíveis. Sua missão era simples, mas ao mesmo tempo grandiosa: levar o pedido de clemência até o trono de Deus. Contudo, a resposta obtida foi fria como a própria escuridão em que aqueles anjos seriam lançados. Deus teria dito: eles eram espíritos criados para habitar nas alturas, conheciam minhas leis, viram minha glória e ainda assim pecaram. Não há arrependimento para eles. Para nós, humanos, pode soar cruel. Afinal, não somos instruídos a perdoar, mas nas narrativas bíblicas há uma distinção profunda entre a queda dos homens, que não viram Deus em sua plenitude, e a queda dos anjos, que habitavam diretamente na presença divina. O orgulho, aquele veneno sutil que cega a alma, selou seu destino. Como poderia haver remédio para um mal tão consciente? Assim diz o livro de Enoque: não tereis paz, não tereis perdão. O julgamento foi pronunciado. E então veio a fase mais aterradora da sentença: o exílio final. Para onde são enviados anjos que se tornam malditos? Segundo relatos apócrifos e passagens como a de Judas 1:6, eles foram lançados em cadeias eternas sob trevas, aguardando o grande dia do juízo. Há quem chame esse lugar de Tártaro. Outros simplesmente o definem como um abismo de trevas flamejantes. O fato é que eles estão presos, selados, incapazes de escapar por conta própria. O horror que permeia essa prisão é quase indescritível. Uma solidão e um tormento tão intensos que mesmo um segundo ali pareceria uma eternidade. Azazel, um dos principais líderes dessa rebelião, recebeu uma punição ainda mais terrível. Disse que foi lançado num deserto sem fim, onde rochas irregulares o cobrem permanentemente. Ao redor dele, apenas trevas e silêncio. Sem trégua, sem voz que responda às suas lamentações. A visão disso gera arrepios. É um vislumbre de como o poder pode nos consumir quando guiado por orgulho e desejo de autoglorificação.
Anjos que antes louvavam o Criador, agora gemem nas profundezas. Entretanto, não pense que o enredo acaba com a prisão desses seres. Enquanto eles aguardam o juízo final, as consequências de seus atos ainda repercutem. A tradição sugere que os espíritos dos Nefilim, mistura profana entre anjos e humanas, seguem, vagando pela terra como forças demoníacas, atormentando e corrompendo a humanidade. Esses espíritos, segundo o livro de Enoque, seriam os espíritos malignos que causam tormento aos homens, pois, embora o corpo dos gigantes tenha sido destruído, sua essência pertencia a uma origem aberrante, algo nunca desejado por Deus. Isso explicaria muitas crenças sobre possessões, entidades malignas e até mesmo manifestações sobrenaturais que pessoas testemunham até hoje. É como se a influência perniciosa dos observadores ainda escorresse para o nosso mundo, mesmo séculos e séculos após seu aprisionamento. Você já sentiu aquele calafrio sem explicação? Aquela sensação de que algo o espreita na escuridão? Os mais antigos sussurram que pode ser o resquício desses espíritos buscando corpos, mentes ou corações para infectar. Agora, você deve estar se perguntando: que lição tirar dessa história tão antiga e assustadora? A resposta pode ser mais próxima do que imaginamos. Se até mesmo anjos que viviam na presença divina puderam cair por causa do orgulho, quanto mais nós, simples mortais, precisamos vigiar para não tropeçar em nossas próprias fraquezas. A Bíblia, em Provérbios 16:18, alerta: o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É quase como se o destino dos vigilantes fosse um recado claro. Não importa o quão elevado você esteja, o orgulho é capaz de derrubar até a criatura mais poderosa. E ainda há outro ponto. A humanidade foi agraciada com a chance de redenção. Podemos nos arrepender dos nossos pecados, recomeçar, encontrar misericórdia. Os anjos, ao contrário, não tiveram tal privilégio. Eles conheceram a glória suprema desde o princípio e, mesmo assim, escolheram a rebelião. Não estamos aqui para julgar o método divino. Essa história é um lembrete do tamanho da responsabilidade que recai sobre os que têm conhecimento e poder. Os observadores escolheram corromper o propósito para o qual foram criados. E, do mesmo modo, nós, se nos deixarmos envenenar pelo desejo de dominar ou transgredir limites sagrados, podemos abrir uma porta que nem sempre se fecha sem consequências. Há escritos que falam que no futuro virá um momento em que até o inferno será aberto para a sentença definitiva. Nesse dia do juízo, como dito em Apocalipse 20:10, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo, onde seu tormento será sem fim. Isso significa que os anjos caídos, presos nas profundezas, também não terão alívio. Naquele dia, cada um deles ouvirá a sentença final, sem qualquer chance de recurso. O abismo serviu como uma espera para algo ainda mais aterrorizante: o esquecimento total na dor eterna. É uma profecia que desperta curiosidade e pavor. O que aconteceria se esses seres voltassem a se manifestar com toda a força antes de serem destruídos? Quantos segredos ainda estão ocultos nas passagens apócrifas e nos livros fora do cânone bíblico? Nos próximos vídeos, exploraremos se há indícios de que certos anjos caídos ainda agem em nosso mundo, quais podem ser suas artimanhas e como isso nos impacta hoje. Afinal, a história deles não é apenas sobre o passado, mas também sobre as linhas do futuro que estão sendo escritas a cada dia. O destino dos observadores é um dos relatos mais sombrios e enigmáticos das antigas escrituras. Ele nos confronta com questões profundas. Será que estamos livres da mesma arrogância que os levou à ruína? Teríamos escolhido diferente se estivéssemos no lugar deles? E se os vestígios de sua corrupção ainda fluem pelo nosso mundo? Como podemos nos proteger? Existem muitas perguntas e, claro, várias interpretações.
Por isso, quero ouvir você. Deixe seu comentário contando o que acha desse tema tão controverso. Você acredita que Deus deveria ter dado uma segunda chance aos anjos caídos ou acha justa a sentença deles? Se esse vídeo fez você refletir sobre as histórias esquecidas e os mistérios profundos que rondam a tradição bíblica, não perca o que está por vir. Ainda temos muito a desvendar. Conexões surpreendentes, simbolismos enigmáticos e até mesmo conspirações que remontam a eras imemoriais. E se você sentiu aquele arrepio durante a nossa conversa de hoje, curta e compartilhe este vídeo para que possamos trazer cada vez mais pessoas a essa jornada de descobertas. Sua participação é essencial para que o canal cresça e para que essas histórias continuem vivas. Quem sabe, no final de tudo, o maior enigma não seja entender como esses seres foram condenados, mas sim como nós, humanos, podemos aprender com seus erros e proteger aquilo que é mais valioso, a nossa própria alma. Fique atento, pois no próximo episódio vamos mergulhar ainda mais no papel de Enoque nessa saga, aquele que ousou levar uma petição até o trono de Deus. O que exatamente ele viu em sua jornada celestial? Que segredos foram revelados? O que isso pode nos dizer sobre o futuro da humanidade? Não vá embora sem refletir sobre este aviso. Mesmo os céus podem testemunhar quedas épicas quando o orgulho se torna incontrolável. Os vigilantes descobriram isso da forma mais amarga possível. Até o próximo mergulho em nosso universo de mistérios, mantenha os olhos abertos, pois o desconhecido pode estar mais próximo do que você imagina.